A estrada se estende diante do Impala como uma linha entre o passado e o inevitável. Sam está inquieto. Os pesadelos não param. Jessica continua aparecendo em seus sonhos, sempre envolta em silêncio, fogo e culpa. Dean tenta manter o foco na missão, mas algo no irmão o preocupa. Aquela mistura de luto e fúria que cresce a cada quilômetro percorrido. Eles seguem uma nova pista do diário do pai, que os leva até uma pequena cidade chamada Lake Manitou, em Wisconsin. À primeira vista, é um lugar comum, pacato, calmo, cercado por natureza. Mas a paz é só uma fachada. Pessoas estão morrendo, afogadas. E o mais estranho? Nenhuma delas estava na água. A primeira vítima foi um adolescente saudável, campeão de natação. Foi encontrado boiando na banheira da própria casa, com sinais de afogamento, mas sem água nos pulmões. A segunda foi uma mulher, que desapareceu durante uma caminhada à beira do lago. Seu corpo só foi encontrado dias depois, seco, mas como se tivesse se afogado por dentro. E agora, os moradores estão em pânico. Evitam o lago, evitam a polícia e, principalmente, evitam falar sobre o passado. Sam e Dean se infiltram como representantes da guarda costeira, investigando fenômenos ambientais. A tensão é visível. A polícia local está de mãos atadas e a única pista concreta vem da xerife, Kathleen, que menciona o trauma de uma família. O menino Lucas, que testemunhou a morte do pai afogado ali, naquele mesmo lago, anos atrás. Desde então, ele nunca mais falou uma palavra. E agora, seus desenhos parecem revelar mais do que palavras jamais conseguiriam. Casas submersas, rostos gritando, mãos pedindo socorro. Sam se conecta com o garoto, talvez pela dor, talvez pelo silêncio. Dean, mais pragmático, começa a desconfiar que o lago esconde mais do que um simples espírito. Há culpa, há segredos, e há uma presença que parece escolher suas vítimas com precisão cirúrgica. Um padrão começa a emergir. Todos os mortos têm uma ligação em comum, e algo ou alguém está cobrando um preço muito antigo. O tempo está contra eles. E quanto mais o lago silencia, mais o passado grita por justiça. Enquanto os moradores tentam seguir suas vidas ignorando a tragédia que paira sobre o lago, Sam se aproxima cada vez mais de Lucas, o garoto que carrega no olhar a dor de quem viu o impossível. Lucas não fala, mas desenha. E o que ele desenha é perturbador. Figuras afundando, olhos arregalados, uma bicicleta abandonada, uma torre de água ao fundo e rostos. Sempre os mesmos rostos, distorcidos pela agonia. Sam vê nesses desenhos mais do que traumas. Vê pistas. Dean, por outro lado, começa a investigar os arquivos locais e descobre que aquele lago já foi palco de outra tragédia anos atrás. Um grupo de garotos desapareceu ali na década de 80. Apenas 2 foram encontrados vivos, o pai de Lucas e o atual prefeito da cidade. A polícia tratou tudo como um acidente trágico, mas os relatos nunca bateram. Nenhum dos 2 sobreviveu sem marcas. E agora, com a nova onda de mortes, a sensação é clara. Algo voltou para acertar as contas. Dean confronta o prefeito, que tenta minimizar os fatos. Diz que tudo está sob controle, que o lago é seguro. Mas seus olhos dizem outra coisa: medo, culpa. E quando mais um corpo aparece, o de um homem que fazia parte da equipe de resgate daquela tragédia antiga, não restam dúvidas. Isso não é coincidência. Sam volta a conversar com Lucas. O garoto desenha um novo rosto, uma criança, chorando, presa embaixo d'água. E ao lado dela, a torre de água aparece de novo. É o ponto central de tudo. Os irmãos correm para lá. A estrutura está enferrujada, abandonada. Mas nos porões do reservatório encontram uma entrada antiga e selada. Lá dentro, o ar é pesado, úmido, e o silêncio é como um grito abafado. Lucas os guia até uma sala onde está enterrada a verdade.
roupas infantis, uma velha bicicleta enferrujada e, por fim, uma foto rasgada de 3 garotos, o pai de Lucas, o prefeito e um terceiro menino que nunca foi encontrado. Agora tudo faz sentido. O espírito que está matando é o daquele garoto, Peter Sweeney. Ele foi deixado para trás pelos amigos durante uma brincadeira cruel. Morreu afogado e nunca foi resgatado. O lago se tornou sua prisão. E agora, ele está matando aqueles que deixaram o passado ser enterrado com mentiras. A vingança não é aleatória, ela é pessoal. E Lucas, sem saber, é o elo que resta entre a vítima e os culpados. Dean decide agir. Sam tenta convencer Lucas a deixá-los resolver tudo, mas o menino simplesmente aponta para o lago, como se dissesse: ele ainda está lá. O tempo está se esgotando, e o lago, silencioso e sombrio, parece cada vez mais vivo. Dean e Sam armam um plano. Precisam devolver os restos de Peter Sweeney à terra, dar a ele um enterro digno e cortar a ligação espiritual que o mantém preso. Mas o espírito já percebeu o que estão tentando fazer. No momento em que os irmãos retornam à torre d'água com a bicicleta e os objetos do garoto, a tempestade começa a se formar. As luzes piscam, as comportas do lago estremecem e Lucas desaparece. É como se Peter o tivesse levado para forçar os culpados a pagar. O desespero toma conta. Sam mergulha no lago sem hesitar. Dean vasculha a torre tentando rastrear qualquer sinal do menino. E enquanto os minutos se arrastam como horas, Sam finalmente encontra Lucas, inconsciente, preso sob uma árvore submersa. Mas Peter está lá também. Seu rosto aparece, pálido, distorcido pela água, segurando Lucas como uma lembrança viva do passado. Sam implora, não por piedade, mas por compreensão. Conta a Peter que os culpados já estão pagando, que o pai de Lucas morreu carregando o peso da culpa, que o prefeito vive assombrado e que Lucas é inocente. Enquanto isso, Dean prepara a queima simbólica da bicicleta, o último objeto que liga Peter à dor. Assim que o fogo consome o metal enferrujado, uma onda explode do centro do lago, derrubando árvores e silenciando a tempestade. Peter solta Lucas e, antes de desaparecer para sempre, olha para Sam com olhos humanos, como se dissesse: obrigado. Lucas acorda nos braços de Sam. Pela primeira vez em anos, ele fala uma única palavra: obrigado. A mãe o abraça em lágrimas. O ciclo se quebrou. O espírito se foi. E o lago agora é apenas um espelho quieto da tragédia que ali aconteceu. Dean e Sam observam à distância. Eles não esperam reconhecimento. A estrada o chama de novo. Mas antes de partirem, Dean observa o céu limpo e diz: um garoto morto salvou outro. Não é todo dia que a gente vê isso. Sam sorri pela primeira vez em dias, mas seu olhar logo se fecha. Ele ainda sonha com Jessica. Ainda sente que algo maior os espera. Eles entram no Impala. E enquanto o motor ruge, a câmera se afasta mostrando a cidade, pequena, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Mas na estrada, os irmãos sabem. Essa foi apenas mais uma batalha. Porque no próximo episódio, eles vão encarar um inimigo que não ataca o corpo, mas a mente. Um espírito que aparece através de reflexos e espelhos e que revela os piores medos de quem o encara. E quando o espelho te mostra mais do que seu rosto, talvez seja tarde demais. Prepare-se para o episódio 4, Phantom Traveler. E aí? Conseguiu respirar depois dessa? Porque os Winchester não têm descanso e nem você deveria. Se curtiu essa investigação sombria e quer acompanhar cada passo da caçada contra o mal, já deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no canal. Aqui, toda semana, você vai reviver os casos mais sinistros da série Sobrenatural
com uma narrativa que mergulha fundo na escuridão. Porque essa estrada é longa e os monstros ainda estão por aí. Nos vemos no próximo episódio. Mas cuidado com o que te observa, até no reflexo do espelho.